Bom, começando a gravar a partir de agora, pessoal, boa noite a todos. Eu vou falar um pouquinho de casos práticos das tutelas provisórias. Primeiro da tutela antecipada, depois da tutela cautelar. Como nós vimos em aulas anteriores, as tutelas provisórias elas ocorrem quando o juiz verifica que pode ser dado medidas de forma antecipada, de forma rápida, sem a necessidade de, muitas vezes, ouvir a parte contrária. Ela ocorre quando tem situações excepcionais para a solução da lide. Quais medidas excepcionais seriam essas? Seriam essas. Questões relacionadas à tutela de urgência, que dentro delas a gente vê a tutela de urgência antecipada e a tutela de urgência cautelar, e nós vemos também as tutelas de evidência. As tutelas provisórias de urgência, elas são previstas no artigo 300, que são os requisitos básicos, e dos artigos 303 a 310 do Código. A prova que ocorra a tutela provisória de urgência é necessária a presença de dois requisitos: a probabilidade do direito, ou, como diz alguns livros de doutrina ainda, a antiga expressão fumus boni iuris, ou fumaça do bom direito, e também o requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, que é o conceito antigo do periculum in mora ou perigo da demora. Fumaça do bom direito. O direito está presente. O direito tem pelo menos um indício de que vai ser concedido. Há um sinal bastante evidente de que aquele direito que a parte alega, de fato, ela possua. Não é apenas uma alegação. É uma alegação consistente. É uma alegação em que se tem o mínimo de provas para provar, para que o juiz se convença da existência deste direito. E, além disso, a questão do perigo da demora. Ou seja, se a decisão demorar a ser concedida, perder-se-á o objeto que é pretendido pelas partes. Tá? Presentes dois requisitos provados e requeridos expressamente, o juiz poderá acolhê-los. Acolhê-los ou rejeitá-los, ele vai ter que fundamentar a decisão, porque dessa decisão cabe o recurso de agravo de instrumento. Muito bem. Joaben, eu vou pedir para você desligar o microfone para não dar interferência no áudio da aula, tá? Os demais, quando quiserem fazer perguntas, podem abrir o microfone à vontade, fazer perguntas pelo microfone ou pelo chat, tá? O que é importante é, pelo menos nesse momento, ficar ele desligado, para que não tenha uma interferência de chiado, né? Que eu já tive algumas aulas e o pessoal deixou o microfone ligado, que eu via latido de cachorro, ouvia briga de vizinho, ou mesmo a família do aluno estava brigando por detrás da aula, né? Atrapalhando até o próprio aluno, né? Isso daí é até uma questão para ajudar vocês mesmos. Não estou fazendo nenhuma crítica a quem deixa o microfone ligado, não, pelo contrário, viu, gente? Eu peço apenas o intuito de facilitar a comunicação. Agradeço ao Joab e agradeço aos demais por estar com o microfone desligado. Mas querendo fazer pergunta, abram e façam pergunta à vontade, se não quiser digitar no chat. Ok? Então vamos falar um pouco o caso que eu vou falar para vocês hoje. Um cliente me contratou para pedir uma reparação de danos contra a operadora de telefonia Oi. A operadora de telefonia Oi prometeu a venda de um pacote de dados para ele 4 vezes superior a que a velocidade no bairro dele alcançava. Por exemplo, vendeu uma internet de 100 mega, não chegava a 25. E naquele tempo era 2 mega. Pediu 2 mega, não chegava a 512 kbps. Ou seja, era um negócio bem rudimentar, bem lento. E meu cliente fazia faculdade EAD à época. Os contatos do trabalho dele eram pela internet e não tinha como ter um trabalho rentável. Muito bem. Ele, no primeiro momento, foi no PROCON para rever os valores do contrato. O PROCON chamou a Oi numa audiência. A Oi acabou aceitando a devolução de alguns valores e, além da devolução, um abatimento no valor da mensalidade dos serviços prestados. Só que a Oi cometeu um grande equívoco. Ela falou para o meu cliente assim: se por acaso chegar alguma conta, você nos avise, para que nós possamos fazer o abatimento.
Ele veio no escritório e me falou. Eu falei, você não tem que falar nada para a Oi. Você não é garoto de recado da Oi. A Oi deveria fazer o acordo e já comunicar o órgão competente dentro da empresa para suspender a cobrança. Tá? Dependendo da situação, ainda pode procurar do Rafael, dependendo do caso. Mas brincadeiras à parte, sem querer vender meu peixe. Mas eu falei para ele, você não tem que fazer nada. Você não é garoto de mandado da Oi. E o que eu faço agora? Eu falei, vindo a conta, você não vai pagar. Deixa a Oi sujar seu nome. Daí nós vamos entrar com o pedido de reparação de danos. Muito bem. Passou um mês, veio a conta. Até salgada a conta. Não, salgada não, até um valor não era tão alto. Mas mesmo assim eu falei, você não paga porque você fez o acordo para não pagar. Muito bem. Passou um mês, ele não pagou. Juntou uma segunda prestação, a Serasa mandou a cartinha para ele. Aquela temida cartinha. Você não pagar em 10 dias, nós vamos sujar o seu nome. Muito bem. Ele falou, o que eu faço agora? Suja. Espera sujar. Não foi você que deu causa à negativação do seu nome. Muito bem. Passou 10 dias. Ele falou, o que eu faço? Vai na associação comercial, puxa a certidão do Serasa e do SPC. Foi na associação comercial, no caso aqui em Trás-Lagoas, tira. Na associação comercial está em torno de 35 a 40 reais o serviço. Tirou e me mostrou que o nome dele estava sujo exclusivamente pelo serviço prestado pela Oi. Falei, muito bem. Agora nós vamos pedir a reparação de danos. Agora, como nós vamos fazer a reparação de danos? E o que ela tem a ver com a tutela provisória? Alguns vão me perguntar, o que ela tem a ver, professor? Muito simples. Quando eu faço pedido para indenização por danos morais, oriundo de uma cobrança indevida, eu já estou até dando um pouquinho de aula de direito do consumidor para vocês. Vocês vão ver até o ano que vem com mais profundidade essa matéria. Mas normalmente, quando eu vou pedir a nulidade de uma cobrança e a reparação dos danos pela cobrança indevida, eu faço 4 pedidos dentro da mesma ação. Eu peço que o juiz declare por sentença a inexistência da dívida. Aliás, na verdade, 3. E se eu pagar algum valor, 4. Eu peço para o juiz a exclusão do nome do consumidor do cadastro de... Peço para o juiz que declare por sentença a inexistência da dívida, a inexigibilidade da dívida. A obrigação de fazer para poder excluir a abolição declaratória para retirar, para declarar a inexistência da dívida. Um pedido condenatório para reparar os danos morais causados ao consumidor. Porque a mera inclusão do nome do consumidor do cadastro de maus pagadores gera dano moral. Se o devedor não dever, se o consumidor não deve, ainda pior. E o terceiro pedido, que é uma obrigação de fazer. Qual é a obrigação de fazer? Retirar o nome do consumidor do cadastro de maus pagadores enquanto perdurar o cumprimento da obrigação. Esse último, retirar o nome do consumidor, é um pedido de tutela antecipada. E por que é um pedido de tutela antecipada? Porque é um pedido que vai ser uma decorrência lógica da sentença de mérito. Se a pessoa não deve, não tem por que estar com o nome sujo. Só que imaginem os senhores a seguinte situação. O processo pode demorar de 4 a 6 meses a ser resolvido. Em tempos de pandemia que nem a audiência está tendo, demora 1 ano. Olha lá. Muitos processos vão demorar 1 ano. E isso é muito tempo. E a pessoa não deve. A pessoa não deve, fez um acordo, não tem que pagar, e ainda assim tem o nome sujo. Então, como que é resolvido? Tem a probabilidade do direito? Tem. Teve o termo de acordo do PROCON, teve a quitação da dívida e teve os papéis do Serasa e o papel da cartinha. A cartinha que mandou, que o alertou que iria sujar o nome em 10 dias. O direito está provado. O direito está provável que exista. Porque provável e não existe de fato. Para o direito estar provado de fato e de direito, é necessário que ambas as partes se manifestem. Tanto o autor como o réu se manifestem, a fim de que a sentença seja dada em definitivo e pacificar a lide entre as duas partes. Então, os documentos apresentados pelo meu cliente estão
provando a existência do seu direito. A probabilidade do direito está presente. Agora, onde fica o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo? Tomando um tereré para dar uma refrescada na garganta. Tá frio, mas o tereré é bom 365 dias por ano. Pelo menos para mim. Como que eu vou provar a questão do perigo de dano? Imagine os senhores ficar um ano com o nome sujo, sem dever um centavo. Ainda mais se você for um empreendedor individual, se você for um autônomo, se você for, por exemplo, um digital influencer, que eu sei que tem muita gente que, dos novos, gostam de fazer esse tipo de trabalho, um trabalho bacana, ser um influenciador digital, vou colocar o nome em português, e que ficar com o nome sujo, simplesmente não devendo. Com o nome sujo, você tem uma série de limitações quanto ao seu desenvolvimento, quanto ao seu trabalho no dia a dia. Não tem condição de esperar. Fica muito tempo, Gustavo, é bem verdade. Fica muito tempo. E sem a pessoa dever. Ainda mais hoje, tempo de crédito curto. Se você está com o nome sujo, acabou. Você cancela cartão de crédito, cancela limite de banco, uma série de transtornos que acontecem para você. Então, para evitar esse tipo de problema, eu peço a tutela antecipada para quê? Tirar o nome do consumidor do cadastro de maus pagadores. Estão provados os dois requisitos. A probabilidade do direito, que é a dívida paga, e o perigo de dano, que você ficar um ano com o nome sujo e você tendo limitações quanto ao seu direito de consumidor. Nesse caso, eu fiz o pedido, fiz todos os pedidos juntos. Entrei com o inicial sem fazer tutela cautelar antecedente, sem fazer aquelas questões de aditamento de inicial, nada disso. Até mesmo que naquele tempo não existia tanto. Eu fiz antes de 2015, não existia a possibilidade da tutela antecedente ao pedido principal. Eu tive que fazer junto. E como eu disse para vocês nas aulas respectivas, quando eu tenho certeza de que tipo de ação que eu vou entrar, é melhor eu fazer o pedido principal aliado ao pedido da tutela provisória. Fica mais fácil. Você junta tudo num só e torna-se mais prático. Fiz o pedido e dentro do pedido pedi para o juiz considerar a tutela antecipada para limpar o nome do consumidor. O juiz recebeu a petição inicial, deferiu a tutela provisória, para em 5 dias a Serasa e a Oi tirar o nome do consumidor do cadastro de maus pagadores, sob pena de pagamento de multa. Se não me engano, era R$100 o dia. E eles cumpriram o prazo. Dentro de 5 dias, limparam o nome e meu cliente ficou com o nome limpo. Com a ação ainda em andamento. Teve uma primeira audiência, não teve acordo. Teve a audiência de ouvir as partes das testemunhas, já que essa audiência foi no juizado. Apesar que o procedimento do processo civil seria o mesmo. Teve audiência, foram ouvidas partes, testemunhas, o juiz deu a sentença condenando a Oi no pagamento de 100 vezes o valor da dívida. A dívida era de R$52, foi para R$5.200 o valor da dívida. O valor da indenização pelos danos morais sofridos. A Oi achou muito, recorreu da decisão para a turma recursal e, em Campo Grande, na turma recursal, a turma manteve a decisão e ainda condenou-me a pagar 15% de honorários de sucumbência. Ou seja, uma dívida besta, inocente, de R$52, por uma desídia de uma empresa gigantesca, virou quase R$7.000, somando valor reajustado mais a sucumbência. Ou seja, algo bem caro mesmo. Não é à toa que a Oi está em recuperação judicial, porque nos departamentos não se encontra. Então, vocês percebam quando que eu fiz a tutela antecipada e para que ela serviu. A tutela vai antecipar partes do pedido que seria dado ao final da demanda. Ontem eu vi uma reportagem sobre até a pessoa, infelizmente, veio a óbito, pedindo uma vaga no hospital público para internação, porque ela estava com a Covid-19. Isso chove de ações todo dia em todos os lugares do país, onde a pandemia está mais intensa.
conseguiu, via tutela antecipada, o leito. A pessoa, o Estado conseguiu a vaga. Se não me engano, foi no Amazonas, se não me falha a memória, ou no Pará. Acho que foi no Pará. A pessoa morreu no caminho para a UTI. Ou seja, o juiz até concedeu rápido. Só que a urgência era tão presente que não deu tempo de cumprir a medida efetivamente. Quando se lida com tutela provisória, nós nos damos com isso constantemente. Principalmente a tutela de urgência. Não pode parar, tem que ser rápido, ligeiro, objetivo. Tudo bem, pessoal, quanto à tutela antecipada? Agora eu vou falar um exemplo da tutela cautelar. A tutela cautelar, como eu disse, ela difere da antecipada em razão de que a antecipada, eu antecipo o pedido, propriamente dito. Ou todo o pedido ou parte dele. Quando são pedidos cumulativos, como o exemplo que eu narrei para vocês agora. A cautelar, ela antecipa procedimentos que vão garantir o resultado do processo. Ela não tem o caráter satisfativo. Um outro exemplo que eu tive, dessa vez o juiz negou, foi numa ação de divórcio. Aconteceu da seguinte forma. Em 2016, eu estava praticamente afônico, fiquei quase um mês e meio sem voz. Aí eu descobri que eu tinha rinite, refluxo, o diabo a quatro. Um pouco pelo peso que vocês já sabem que eu tenho, o sobrepeso que eu tenho. E um dia desses, era domingo de manhã, uma cliente liga, estava grávida, falando que ela tinha descoberto que o marido dela estava a traindo. Dentro da conveniência que eles tinham em comum, e ele tinha um quartinho no fundo e ela acabou descobrindo que ele estava traindo a mulher, grávida, no quartinho da conveniência. Armou barraco, chamou polícia, e depois veio falar comigo. Eu quase sem conseguir falar, porque minha voz estava realmente assim, bem baixinha mesmo. Não conseguia falar. Realmente estava bem difícil. Aí no outro dia ela foi no escritório, eu estava um pouco melhor, consegui falar com ela. Ela resolveu fazer o divórcio, não tinha mais conversa. Resolveu fazer o divórcio, pediu os alimentos gravídicos, que ela estava grávida e não tinha como sustentar o bebê, fazer enxoval, etc, etc. E fiz o pedido de divórcio. Dentro do pedido de divórcio, eu fiz uma cautelar de arrolamento de bens. O que seria esse arrolamento de bens? Eles tinham uma conveniência, como eu disse a vocês. A conveniência, em razão de suas características, é cheio de produtos pequenos. E a conveniência deles era praticamente um mini mercado, lá no Nossa Senhora Aparecida. Não vou falar mais detalhes por questões éticas. O bairro aqui em Nossa Senhora Aparecida, entre as Lagoas. Era praticamente uma mercearia. Vários gêneros alimentícios, bebidas, móveis, etc. Eu pedi para fazer o arrolamento por qual motivo? Para que fizesse a contagem e evitar que a parte contrária sumisse com o estoque. Porque nesses casos, quando eu vou pedir dissolução de sociedade, o que é mais comum é quem ficou tomando conta do negócio desfazer dos bens que possui no intuito de ter um prejuízo, de que a parte contrária tenha um prejuízo maior. E serve para evitar problema na divisão dos bens, Gustavo, muito bem. Eu fiz esse pedido de arrolamento de bens, tá? Para que o juiz pudesse autorizar desde já que o oficial de justiça fosse lá e verificasse quantas garrafas de cerveja, quantas cervejas que ainda tem sem, dentro do vasilhame, quantas latinhas, qual refrigerante, quais gêneros alimentícios, fazer a relação de tudo. Só que nesse caso, infelizmente, o juiz negou, entendendo que eu não provei o risco, perigo de dano. A probabilidade do direito ele acatou. Sabia que tinha. Ou seja, o que eu falei da conveniência, era de comum acordo, tinha documentos, etc. Mas ele acha que eu não consegui comprovar o perigo da demora. Muito bem. Muito bem. Aí eu fiz o divórcio,
acabou fazendo o acordo, mas quanto à partilha de bens, não teve maiores êxitos, porque o juiz não reconheceu a necessidade do arrolamento. Quando o juiz denega a tutela provisória, ou denega ou a aceita, tá? Isso é importante. Quando aceita, quando a nega. Cabe o agravo do instrumento sim, Gustavo. Só se o arrolamento fosse decidido junto na sentença de mérito. Se o arrolamento tivesse sido decidido na sentença de mérito, aí o recurso cabível de apelação. Beleza? Outros casos também que tenha a cautelar, ocorre quando você tem suspeitas de que o sujeito vai fugir e não vai pagar dívida. Como assim, professor? A pessoa deve muito dinheiro. Você descobre que aquele sujeito que você fez o negócio deve muito dinheiro na praça. E está começando a vender tudo que possui, por preço de banana. Consulta o LX. Vendo o carro por R$ 1.000, vendo moto por 500, vendo um guarda-roupa por 200, vendo uma TV de 55 polegadas por 1.000. Você descobre que a pessoa está se vendendo tudo que ela possui. Se ela vender tudo que possui e for embora, você não vai receber nada. E o que garante o pagamento da dívida é o patrimônio da pessoa. Não é a liberdade, não é a vida da pessoa. É o patrimônio. Se a pessoa for embora, babau, você não tem mais como receber a dívida. Então, o que você tem que fazer? Requerer o bloqueio desses bens antes de você cobrá-los. Se você tem fundado receio de que a pessoa vai fugir e não vai te pagar, peça o arresto. Você consegue provar através do quê? A dívida que a pessoa tem com você e, eventualmente, prints de redes sociais falando que a pessoa está vendendo, testemunhas, se precisar de audiência de justificação, elementos que façam o juiz compreender de que você tem razão nas suas alegações. De que você tem o dinheiro para receber, porém a pessoa está fazendo de tudo para não te pagar. E você pede o arresto. O arresto tem como objetivo bloquear os bens que o devedor possui. Bloqueia os bens, você executa a dívida, cobra a dívida, e com os bens que estão bloqueados, esses bens vão garantir o pagamento da dívida. O arresto não garante o pagamento. Mas o objetivo final do arresto qual é? O objetivo final do arresto é a penhora. E a indisponibilidade dos bens que o devedor possui. Né? Por exemplo, o devedor tem um carro. Ah, aquele carro está penhorado. Muito bem. Então, aquele carro, o devedor não pode vendê-lo. O devedor não pode passar para terceiros. Aquele carro vai servir para garantir o pagamento da dívida que o credor tem para com o devedor, com o dono da dívida. Então, o arresto, no primeiro momento, bloqueia os bens. Posteriormente, esse arresto converte-se em penhora e da penhora garante-se o pagamento da minha dívida. É nesse sentido que a tutela de urgência serve, pessoal. Ela é tomada rapidamente, ela garante o resultado do processo. Ela satisfaz o direito. Salvo em algumas situações excepcionais, como essa que eu disse para vocês, que infelizmente a pessoa conseguiu internação no hospital, mas veio a óbito depois disso. É o que infelizmente de vez em quando acontece entre as lagoas. Em questão de UTI neonatal. Quando não consegue ir na Cacemes, tem que ir para Campo Grande, e muitas crianças acabam não resistindo à viagem de 4 horas e meia, e acabou falecendo porque tem o direito, porém o direito não foi satisfeito no momento adequado. Com a reforma que está tendo no hospital e a construção do regional, espero que isso acabe logo. Que Três Lagoas passe a ter UTI neonatal e boa parte de nossos irmãozinhos transagoenses, se nascerem prematuros, venham sobreviver. Pessoal, tudo bem até aqui? Alguma dúvida quanto os exemplos colocados? Bom, enquanto vocês vão pensando nisso, vão me respondendo ou não, é importante que eu passei para vocês, já na área do aluno, tá, o problema, e eu quero que vocês passem, vocês podem pesquisar, enfim, fazer pesquisa no Google, no tribunal, etc. Eu quero que vocês me deem em livros um exemplo de tutela antecipada e um exemplo de tutela cautelar. Apenas isso. Fiquem à vontade. Pesquisem nas jurisprudências, pesquisem no Google, mas eu quero que vocês me deem um exemplo. Tutela antecipada, um exemplo. Tutela cautelar, outro exemplo. Tá?
Beleza? Entendidos? Ó, o Gustavo está digitando. Vamos ver aqui o que ele está digitando. De evidência trataremos na próxima aula. Sim. Nós vamos tratar na próxima aula. Até mesmo porque ela tem que dar uma pesquisada maior, porque não são muitos os exemplos. Mas eu vou dar uma pesquisada mais adequada e passar situações práticas para vocês, porque eu entendo assim. Alguns alunos me sinalizaram, alguns colegas de vocês, a despeito de terem ido todos bem na P1, entenderam que tem um pouco de dificuldade, tanto em recurso especial como em tutela provisória. E nada melhor do que explicá-lo esses institutos com prática, trazendo relatos para vocês. Então, eu senti que na aula passada, quando eu passei as questões referentes ao recurso especial extraordinário, a aceitação foi boa, tanto aqui como no quarto A. Tanto no quarto B como no quarto A. Então, é importante que a gente tenha essa percepção de que aquilo que vocês estão estudando serve para alguma coisa. E é difícil? É, porém não é impossível. Em algum momento se aplica, em algum momento vocês vão precisar utilizar-se delas. Tudo bem? Então, pessoal, muito obrigado a todos. Vou deixá-los para fazer o trabalho. Boa noite a todos. Boa semana. Se tiver que sair, saiam de máscaras. Vamos nos cuidar. Se Deus quiser, logo, logo, poderemos voltar à nossa sala 183 e temos nossas aulas presenciais. Fique com Deus e até amanhã. Mandar por e-mail, Vitória, no e-mail profranciscoarraiz@gmail.com. Tá? Como são pesquisas, vocês podem me entregar até 10 horas, tá? Não precisa entregar até agora 8h40. Pode me entregar até 10 da noite. Tudo bem que às vezes vai invadir a aula do outro professor, mas podem entregar até um pouquinho mais tarde. Tudo bem? Obrigado, boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Kathleen, o seu eu vou ler daqui a pouquinho, tá? Eu te mando a resposta, tá bom? Meninas, podem desligar, viu?